Olá a todos e a todas. Vou começar a apresentação do meu seminário, que é sobre memória discursiva e memória metálica. Meu nome é Igor Micheleto Martins, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e esse seminário é da disciplina Introdução à Análise de Discurso e Análise de Conteúdo como referenciais teórico-metodológicos nas pesquisas em Educação em Ciências, que tem o professor responsável, o professor Dr. Leandro Londero da Silva. Então, para começar a explicar sobre o conceito de memória discursiva de Michel Pechet, a partir do artigo do Thiago França, nós conseguimos visualizar 3 fases desse conceito nas obras de Michel Pechet. Então, a primeira fase seria representada pela obra Por uma Análise Automática do Discurso, uma introdução à obra de Michel Pechet, né? A segunda fase seria representada pela obra Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio. E a terceira fase seria representada pela obra O Discurso, Estrutura ou Acontecimento. Na primeira fase, Pechet ele propõe uma maquinaria discursiva que é subsidiada por premissas de que toda produção discursiva é fechada em si mesmo. Os sentidos eles se emergem dos próprios enunciados e a análise seria tomada como automática porque emergiria de um olhar sobre o comportamento autônomo do arquivo. Então, nessa primeira fase, representada pela obra Análise Automática do Discurso, o conceito de memória discursiva ele poderia estar associado à questão do arquivo e da historicidade desse arquivo. Na segunda fase, representada pela obra Semântica e Discurso, o Pechet ele se afasta dessa ideia de ferramenta metodológica da primeira fase e ele se aproxima do conceito de formação discursiva, e aí trazendo o conceito de formação discursiva como um lugar de inscrição dos sujeitos e dos discursos constantemente atravessado, invadido por outras formações discursivas, né? Então, por conta dessa aproximação, ele vai se afastar da ideia da primeira fase da análise automática do discurso. Então, nessa segunda fase, ocorre a inserção da teoria psicanalítica do inconsciente e a inserção também do marxismo autosseriano, né, na constituição da forma de pensar o discurso, sem excluir o princípio de luta de classes e dos esquecimentos. Na terceira fase, que é representada pela obra O Discurso, Estrutura ou Acontecimento, o Pechet ele apresenta o conceito de acontecimento como determinante para a análise discursiva. E o acontecimento discursivo é tomado como uma conjuntura que deve ser analisada como um todo, considerando os discursos e os sujeitos como constituintes da discursividade. Nessa obra, o Pechet ele vai analisar a vitória do presidente francês François Mitterrand, que aconteceu no dia 10 de maio de 1981. E aí ele apresenta essa vitória do presidente francês como a instauração de um acontecimento histórico que vai desencadear uma série de textos que convocam a memória discursiva organizada em torno do Partido Comunista e do enunciado On a gagné, né? E aí o conceito de memória ele não se faz presente como um enunciado, mas é responsável por reestabelecer possíveis leituras implícitas e constitutivas do real sociohistórico. E a memória discursiva ela recorre a dizeres que emergem a partir de uma contingência histórica específica, sendo atualizada ou esquecida de acordo com o processo discursivo. É algo que sempre fala antes, em outro lugar, e não é sinônimo de lembranças pessoais. Ela é concebida numa esfera coletiva e social, responsável por produzir condições necessárias de um funcionamento discursivo e para a interpretabilidade de textos, né? Então, essa parte é muito marcante e é bem importante,
porque o conceito de memória discursiva, ele não deve ser tomado como sinônimo de lembranças pessoais, remetente ao conceito na teoria da psicanálise, né? O conceito de memória discursiva, ele toma uma esfera social, né? Uma esfera coletiva. Ele tem esse aspecto, ele não é individual, ele não retoma o conceito da biologia de memória, né? E aí, nessa obra, que é representada pela terceira fase, né? A gente tem o conceito de memória discursiva sendo trabalhada no acontecimento histórico da vitória do presidente francês, né? Do presidente francês. Então, memória discursiva é uma retomada de discursos anteriores, um componente balizador de um embate entre forças ideológicas e forças antagônicas. E aí essas forças ideológicas, elas vão reestabelecer os implícitos e as forças antagônicas vão lutar para destabilizar e desregular os já ditos. Pode ser considerado também o conceito de memória discursiva como um espaço plástico de facetas que autoriza de forma concomitante a repetição dos pré-construídos, mas também se desloca, se reinventa e reconstrói face a um acontecimento. Então, um acontecimento discursivo novo, ele tem o poder de provocar o deslocamento e desestabilizar os espaços da memória. E é na opacidade do não dito que ocorrem os deslocamentos. Assim, a memória não é um mero conjunto de já ditos estáveis e homogêneos, né? Então, a memória discursiva, ela tem essa característica de ser heterogênea, de trabalhar com a questão do não dito, né? E ela é mobilizada sempre, né, por um acontecimento discursivo novo. Então, nessa perspectiva do artigo do Thiago França, a gente consegue delimitar o conceito de memória discursiva associado às 3 fases de Michel Pechet, né? Então, na primeira fase, a gente tem o conceito de memória discursiva associado à questão da historicidade e do arquivo, né? Na segunda fase, o conceito de memória discursiva, ele é associado às inscrições ideológicas e o interdiscurso. E na terceira fase, o conceito de memória discursiva, ele é associado a retomadas e a tensão com o acontecimento. Então, a gente tem essas 3 fases que vão associar o conceito de memória discursiva, né? Que podemos enxergar dessa forma. A memória discursiva, então, trazendo uma citação direta aqui de Pechet, a memória seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ser lido, vem reestabelecer os implícitos, né? Quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos e entre outros, né? Os implícitos. E aí, de que sua leitura necessita a condição do legível em relação ao próprio legível. Ou seja, o acontecimento discursivo novo, ele só é caracterizado como legível por conta da memória discursiva. Ou seja, o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de uma maneira e o que é dito de outra maneira, e aí procurando entender e escutar o não dito. E o não dito, ele é algo significativo para a questão da memória discursiva. E aí Pechet, então, considera que a mobilização da memória se dá pelo acontecimento, em uma tensão entre a regulação e a desregulação. O acontecimento discursivo, ele é justamente um ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória. E aí, para Pechet, a memória é como um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos. E a Regina Muti, nesse artigo, ela vai falar também que é um espaço que está sempre aberto à diferença.
Então, a gente tem uma forte relação da memória discursiva com o acontecimento discursivo, né? Nesse sentido, um acontecimento ele pode escapar à inscrição na memória e, sendo assim, não possuir registros, mas também pode ser absorvido na memória como se não tivesse acontecido. E é na atividade de reconstituição do acontecimento que ocorre o funcionamento da memória, mobilizando os implícitos. No acontecimento também ocorre o jogo de disputa entre a memória estabilizada e a nova filiação discursiva. Então a gente tem sempre essa questão do jogo de disputa, né? De desregularização e regularização. Então, desse modo, a memória ela não está isenta da contradição do real histórico e nem da equivocidade do real da língua, né? A questão da contradição devido à contingência histórica específica e nem a equivocidade do real da língua, que é a questão dos sentidos, que a memória discursiva ela vai trabalhar muito bem essa questão dos sentidos, né? Está muito entrelaçado com a questão dos sentidos. E aí, nesse artigo, a Vera Lúcia e a Fernanda, elas falam que Péchet usufruiu da ideia de Pierre Achard para traçar o pensamento que um acontecimento discursivo novo pode perturbar a memória, provocando a interrupção da regularização discursiva. Neste caso, o acontecimento desloca e desregula os implícitos associados aos sistemas de regularização anterior. E aí, um outro ponto também importante com relação à memória discursiva é a questão do esquecimento. E aí, para Péchet, o esquecimento ele se dá de duas formas, né? São dois tipos de esquecimento. O primeiro, ele vai ser da ordem do inconsciente, e a origem do dizer estaria naquilo que diz, né? Ou seja, a origem do dizer estaria naquele que diz. O sujeito esquece que retoma os sentidos pré-existentes, pois há conforto para ele nisso, a ilusão que conforta. Então, nesse primeiro esquecimento, vai ser essa questão da ilusão da origem no que diz, né? No segundo esquecimento, é da ordem da enunciação. Então, existiria a ilusão referencial da linguagem ou na relação termo a termo com o mundo e o pensamento. O sujeito esquece que poderia formular um dizer de outra maneira. Nesse sentido, então, Orlandi aponta que para que o sujeito diga, é preciso esquecer para que possa significar. Então, a memória discursiva ela só é colocada em funcionamento a partir também do esquecimento, né? E, então, a memória discursiva ela é da ordem da constituição de sentidos, é constituída pelo esquecimento, como eu falei, e independe da vontade do sujeito. Nós a dizemos, nós a esquecemos. Sua existência é irrepresentável, o esquecimento é sua estrutura. Então, assim como o interdiscurso, a memória discursiva também é irrepresentável. Quem vai falar isso vai ser a Luciana Leão Brasil, a partir de Orlandi e Péchet. Uma outra questão também em relação à memória discursiva é a mobilização do desnivelamento discursivo, que essa questão do desnivelamento discursivo vai ser Courtine que vai falar, e ele entende que é no espaço interdiscursivo que podemos encontrar o domínio da memória. Ou seja, o funcionamento da memória se dá no espaço interdiscursivo, se dá nas interdiscursividades. E ele também considera que o enunciável é exterior ao sujeito enunciador. Nesse sentido, para Courtine, o desnivelamento discursivo, que seriam as retomadas de discurso a discurso, acaba por apagar os vestígios ou evidências explícitas, né, que poderiam nos conduzir a um retorno discursivo relatado. Isso garante o desaparecimento dos objetos que sustentam o discurso e a aparição de um eu aqui e agora. Para além do desnivelamento discursivo, o Courtine também compreende a questão do esquecimento.
E aí ele fala que, ao falar, o sujeito esquece da formação discursiva que pertence à questão do conceito de esquecimento aí, né? E em conjunto com o apagamento engendrado pelo desnivelamento discursivo, possibilita a ilusão de ser a origem do que diz. Então, a Orlandi, ela vai visualizar a memória no eixo vertical. E aí, então, são enunciações que se estratificam no eixo vertical, de maneira que qualquer formulação se dá determinada pelo conjunto de formulações já feitas, né? Então, a memória discursiva, ela funciona dessa forma, considerando que as formulações já feitas são esquecidas. Ou seja, a memória discursiva é constituída pelo esquecimento, né? Então, sua estrutura é o esquecimento. A memória discursiva só é colocada em funcionamento a partir do esquecimento. Porque se o sujeito lembrasse, ele não teria essa questão da memória, né? Visto o papel do esquecimento na memória discursiva, a manipulação da memória sobre o que é conveniente que se apague pode ser considerado um exercício de poder. E aí quem vai falar isso é a Ludmila Funo, ou seja, né, essa questão do que deve ser apagado e do que deve ser lembrado também pode ser considerado, né, um exercício de poder, a partir do que a Ludmila Funo discute. E aí, um outro ponto também entrelaçado com a questão da memória discursiva é o sentido. E aí, a memória discursiva, ela é um saber discursivo, né, que possibilita que as nossas palavras façam sentido. Portanto, não existe sentido em si. Ele nasce de colocações de caráter ideológico, fazendo com que as palavras mudem de sentido de acordo com as posições que são enunciadas, apreendidas a partir do exterior. Então, cada enunciação ela tem propriedade de estabelecer uma negociação de sentidos. O leitor está longe de ser um mero receptor. Então, como que vai funcionar isso, né? Essa questão do sentido. O enunciador ele vai desenvolver uma parte do efeito do sentido através de sua capacidade e modo de enunciação, e o leitor, pela competência de reconhecimento e ativação de dizeres anteriores sobre o objeto discursivizado, desenvolverá a outra parte do efeito de sentido. Ou seja, essa questão da memória discursiva aí sendo mobilizada pelo leitor para entender o sentido do que está enunciado. E aí, esses dois autores, que é o Éder e a Rosilene, eles construíram um artigo sobre memória discursiva e efeitos de sentido em propagandas impublicáveis. São propagandas que por conta do que estão expondo, elas não podem ser publicadas porque podem ser tomadas de forma pejorativa para a marca, né? Então, uma das propagandas que eles retiram é do site Desencanes, que é uma propaganda que tem o título de Sica Ré Ali, né? Essa propaganda, como vocês estão vendo, são dois elefantinhos verdes, né? Que estão transando no mar, e até aí, então, são dois elefantinhos, né? Mas como a gente pode ver ali no canto, tem a marca Sica, né? É uma marca que tem como mascote esse elefantinho verde. E até então a imagem, ela deixa explícito isso, né? Só que se a gente mobilizar o conceito de memória discursiva em cima dessa imagem para fazer sentido, um elefantinho, ele está maquiado e o outro não, né? Então, teoricamente, a gente pode colocar aqui um é fêmea e o outro é macho. E a marca chama Sica. Então, nesse sentido, os autores eles vão discutir que essa imagem ela também retoma a questão polêmica, né? Uma notícia polêmica de que a modelo Cicarelli ela foi encontrada transando, né? Foi fotografada transando com o marido dela. E aí, nesse sentido, essa imagem, essa propaganda impublicável, ela retoma isso, né? Essa questão polêmica da Cicarelli sendo registrada praticando atos sexuais no mar junto com o namorado dela.
Então a gente consegue perceber essa questão do sentido sendo mobilizado pela memória discursiva. Então, a noção de memória discursiva, ela exerce, portanto, uma função ambígua no discurso, na medida em que recupera o passado e, ao mesmo tempo, o elimina com os apagamentos que opera, né? Então, é essa função ambígua, esse jogo de disputa entre regularização e desregularização. Na memória discursiva, nasce a possibilidade da formação discursiva produzir e operar formulações anteriores, que já foram feitas e enunciadas. É isso que a Carla Patriota e a Alessandra vão colocar no artigo delas. E aí cabe qual que é a função do analista do discurso nesse sentido, né? Ele lidar com os vestígios deixados pelos gestos de interpretação do seu autor, né? Por conta que a memória discursiva, ela é o efeito da presença do interdiscurso no acontecimento do dizer. Ou seja, a memória discursiva, ela vai ter que ser trabalhada a partir dos não ditos, né? Ali nos não ditos, nos implícitos, que vai ser mobilizado a questão da memória discursiva. E ela acontece sempre nas interdiscursividades. Outro ponto também que podemos relacionar é a questão da memória discursiva como uma capacidade de construir a identidade do sujeito. E quem vai falar isso é o Navarro Barbosa. Essa ideia ela foi retirada do artigo da Vera Lúcia e da Fernanda Luzia, que vai mostrar um exemplo bem claro que analisa a identidade dos sujeitos políticos em época de eleição, com base nos slogans promovidos pelas respectivas campanhas eleitorais. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma imagem que é do artigo mesmo, né? E que faz essa questão da análise dos jogos de sentidos e da questão da memória discursiva para construir a identidade do sujeito político. Então a gente tem aí a primeira frase ali, né? ENGIC, que é a sigla para João Ivo Cândido, né? Em João Ivo Cândido, você pode confiar. Vote no 13. O que está querendo dizer ali, né? O que está implícito? Você não deve confiar no outro candidato, que é o Silvio Barros. Não vote no 11. E também uma outra coisa que tá implícito ali é a questão da memória discursiva. Quando o João Ivo Cândido coloca no seu slogan, você pode confiar, na verdade, se a gente for pegar a memória, a gente vai ver que esse sujeito político, ele está sendo denunciado por vários movimentos de corrupção por conta de ter desviado dinheiro de tributos, né? Então, dinheiro público, e aí ele está sendo denunciado por corrupção. Quando ele fala você pode confiar, é que ele está dizendo na seguinte forma: apesar de eu estar sendo denunciado, você pode confiar em mim. Vote em 13 e não vote no Silvio Barros. E aí um outro trecho do slogan do João Ivo Cândido, que ele coloca: se você votar em João Ivo Cândido 13, obras e projetos sociais vão continuar. Asfalto, creches, escolas. E o que está implícito ali, né? Se você votar em Silvio Barros, obras e projetos não continuarão. Então, uma outra coisa que também está implícito nessa frase, em relação à memória discursiva, com relação a obras e projetos sociais vão continuar. Ou seja, se a gente pegar vão continuar, quer dizer que ele já tem outros mandatos, já é um sujeito político que já está vindo de outros mandatos em que ele está colocando em desenvolvimento obras, né? Essas obras e esses projetos sociais. Na outra imagem, que vai ser analisados os slogans do oponente ao João Ivo Cândido, que é o Silvio Barros,
a autora vai fazer o mesmo movimento, né? Então ela vai pegar um slogan, que é esse: vote certo, vote em Silvio Barros 11, honesto e competente. O que está implícito ali, né? Não vote errado, não vote em João Ivo Cândido. E quando ele fala honesto e competente, Silvio Barros, em seu slogan político, ele está dando a entender, a partir da memória discursiva, de que o outro candidato não é honesto e não é competente. Um outro trecho também do slogan do Silvio Barros, o slogan político, se você votar em Silvio Barros 11, terá um representante qualificado para administrar o dinheiro dos seus tributos. E o que está implícito aí? Se você votar em João Ivo Cândido, a cidade vai perder porque o candidato não tem qualificação para o cargo de prefeito, né? Além disso, trabalhando a questão da memória discursiva, o que está implícito no slogan político do Silvio Barros, né? Que ele sim é qualificado para administrar o dinheiro dos tributos, ao contrário do João Ivo Cândido, que está sendo denunciado com relação ao desvio de dinheiro dos tributos, né? Então a gente nós conseguimos ver essa mobilização do conceito de memória discursiva nesse artigo, para a construção da identidade do sujeito político e para a construção de sentidos dos seus slogans também. E a memória discursiva, ela é muito trabalhada no jornalismo, né? E aí a Maria Bethânia do Socorro Moura, ela vai citar a Mariane para falar que o jornalismo produz-se pelo entrelaçamento de narrativas e memória na construção, reconstrução, desconstrução da trama da história, dando vida a resíduos de sentidos não ditos ou mesmo reatualizando vestígios das coisas a saber de discursos de uma época. E aí, lendo a maioria dos artigos do seminário, eu lembrei de uma situação mais atual, com relação também ao jornalismo, de que é o discurso do secretário da Cultura do governo Bolsonaro, o anterior à Regina Duarte, né? O Roberto Alvim. E aí, qual o discurso dele, né? O discurso que ele vai promover o novo concurso de artes. E aí, nesse discurso, várias mídias jornalísticas publicaram que o Roberto Alvim, secretário da Cultura, ele estava copiando o discurso do nazista Joseph Goebbels e causando uma onda de indignação, como a gente pode ver ali o Globo, né? O jornal Exame, ele vai colocar: secretário da Cultura copia discurso de ministro da propaganda de Hitler. O El País do Brasil vai colocar: secretário da Cultura de Bolsonaro imita a fala de nazista Goebbels e é demitido. Então, a mídia jornalística, ela vai trabalhar muito bem essa questão da memória discursiva, principalmente, né, como exemplo, nessa notícia que a gente teve, né, que ele está imitando um discurso da época da Alemanha nazista. Então, como a gente pode ver, de um trecho retirado de uma das notícias, o trecho do vídeo de divulgação de um novo concurso de artes do Roberto Alvim, secretário de Cultura do governo Bolsonaro, nesse trecho, o Roberto Alvim fala: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. E aí, pegando o discurso que a mídia jornalística fala que contém semelhanças, de um discurso já dito do Joseph Goebbels, que ocupava o cargo de ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels fala: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Então a gente
a partir da leitura dessas notícias que resgatam a questão da memória discursiva, a gente pode perceber uma semelhança com o já dito, né? O discurso do Roberto Alvim com o já dito pelo discurso do Joseph Goebbels. Além disso, esses noticiários também publicaram que esse vídeo também usava de fundo uma música que parecia semelhante à mesma música que Joseph Goebbels usou no seu enunciado, usou no seu discurso, né? Então, a gente pode ver aí as semelhanças e a mobilização do conceito de memória discursiva. E aí, com relação à memória metálica, né? A memória metálica, ela é produzida pela mídia, pelas novas tecnologias de linguagem. Ela se produz por meio de um construto técnico. E o que é esse construto técnico? A televisão, o rádio, o computador e entre outros. E ela se caracteriza por ser horizontal. A memória metálica é uma materialidade formal que vai linearizar o interdiscurso, reduzindo o saber discursivo a um pacote de informações ideologicamente equivalentes e sem distinguir posições. Essa materialidade formal é diferente da materialidade histórica. Ela é facilmente acessada, pois funciona a partir da presentificação constante de um mesmo dizer. Ou seja, né, a memória metálica ela vai se constituir de forma horizontal, ao contrário da memória discursiva que vai se constituir a partir de um eixo vertical, e vai linearizar o interdiscurso, vai trazer a questão da homogeneidade para a memória, né? Uma coisa que é contra a contingência histórica. Então, essa memória metálica ela não vai ser histórica, ela vai ser apenas presente, né? Ela vai ser um saber discursivo, considerado um pacote de informações, que vai ter uma questão ideológica equivalente, né? E tudo vai se parecer igual, não vai ter contradição, por conta que não tem a questão da contingência histórica específica. Então, nesse sentido, surge como contraponto a memória histórica e é capaz de apagar a memória discursiva, pois com a memória metálica, não haveria mais esquecimentos e sentidos novos. Ela tem dimensões precisas com sentido único, produz sempre o mesmo e não está sujeita a falha. Né? Essa questão de estar sujeito à falha, estar sujeito à contradição, estar sujeito à equivocidade da língua, é tudo devido à contingência histórica específica da memória discursiva, o que a memória metálica não tem. E aí, na memória metálica, há estratificação e repetição, forte relação com a quantidade e não com a historicidade. Não estamos mais no nível da metáfora, mas da textualização. Somos assujeitados a uma enchente de formulações. E aí, nesse sentido, a mídia se apropria da memória metálica para promover a homogeneização dos efeitos de memória. Então, nesse sentido, a gente pode colocar que a memória metálica é um surgimento epistemológico que é contrário, né? É uma contraposição do surgimento epistemológico da memória discursiva. É uma coisa totalmente que contrapõe, que é divergente, que vai, inclusive, ter a capacidade de talvez excluir, de apagar a memória discursiva, apagar a historicidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem um conceito de memória digital, que não vai se equivaler ao conceito de memória metálica. E aí vão ter alguns autores que vão trabalhar, né, como a Pavul, que ela vai trabalhar com uma perspectiva do tecnodiscurso e da memória digital. E aí, nessa perspectiva, a construção do sentido parte de uma verticalidade, o mesmo eixo vertical lá da memória discursiva, e não o eixo horizontal da memória metálica. Os efeitos da tecnologia sobre o discurso faz com que a memória seja evidenciada e não apagada, o que acaba se opondo ao conceito de memória metálica, né? O conceito de memória digital também se opõe ao conceito de memória metálica. Então, essa é uma perspectiva aí que é interessante também, essa questão do conceito de memória digital. Era isso que eu tinha
para trazer, para apresentar, para falar. Muito obrigado a todas e a todos pela atenção e tenham um ótimo dia.